Eu estava andando pelo bairro oriental entre lojas estranhas e confusão. Ratos corriam sob os meus pés. De vez em quando eu tropeçava nos restos de algum lixo, mas não conseguia encontrar a loja certa. Se eu não tomar uma nova dose dessas pílulas, estarei morta. Eu estava desmaiando. Parecia que eu não conseguia mais fazer isso. Aparentemente, tenho uma vida normal. Eu me dou bem com os meus pais e tenho notas normais na escola. Mas há um porém. Eu tenho seios pequenos. E se fosse um pouco maior, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Todas as manhãs, assim que chego na escola, minhas colegas zombam de mim. Ah, olha só, a peito chato chegou. É o que costumo ouvir ao invés de bom dia. Deus, estou farta disso. Uma vez eu decidi consertar a situação de algum jeito. Comprei um sutiã meio tamanho maior e resolvi colocar um pouco de algodão nele, de modo que a grande diferença não era perceptível. Mas meus seios pareciam pelo menos um pouco melhores. Tudo estava indo bem, mas era a hora da aula de educação física. Não importava o quanto eu tentasse fugir. Uma das minhas colegas já havia suspeitado de algo antes, ainda percebeu minha decepção. Ela literalmente agarrou meu sutiã com algodão e começou a correr pela escola com ele. Eu queria queimar de vergonha por causa da confusão. Eu nem sabia o que fazer. Mas não foi só isso. Minhas colegas começaram a jogar meu sutiã uma pra outra como um brinquedo. Ei, esperem! Mas elas já tinham jogado nos fios perto do estádio da escola. Ótimo! Agora meu sutiã ficaria pendurado bem na frente das janelas da sala dos professores. Eu estava sufocando em lágrimas de ressentimento. Bem, essa foi definitivamente a gota d'água. Eu precisava de um silicone com urgência, senão não aguentaria mais. Ainda soluçando, corri pra casa e comecei a procurar informações sobre o silicone. Quanto? Nossa, a casa inteira era mais barata. Histérica, simplesmente não sabia o que fazer. Por que meus seios eram tão pequenos? Mas de repente o Google me mostrou um anúncio. Novo produto. Uma droga que aumenta os seios em questão de horas. O segredo das imperatrizes chinesas. Para ser honesta, em qualquer outro momento eu teria pensado que isso era algum tipo de bobagem. Mas eu estava desesperada. Procurei um endereço que ficava a apenas alguns quarteirões de distância no bairro oriental. Eu não tinha mais nada a perder. Meia hora depois eu já estava no balcão de uma loja estranha. O vendedor chinês estava sorrindo estranhamente. Era meio desconfortável aqui. Timidamente mostrei o anúncio daquela droga. Fiquei com vergonha de falar alto. Mas ele imediatamente me entendeu e misteriosamente, quase que em um sussurro, disse: "Busto achatado?" Imediatamente trouxe um pequeno frasco. Mas antes de me dar, o vendedor hesitou. "Tenha cuidado", disse ele. "Se você beber mais de uma pílula por dia, as consequências podem ser imprevisíveis." Sim, claro, eu realmente não acreditava que elas iriam ajudar de qualquer jeito. Assim que cheguei em casa, bebi uma pílula. 1 hora se passou, nada aconteceu. O mais comum do lixo chinês. Eu não deveria desperdiçar meu dinheiro. Antes de ir para a cama, tomei mais alguns comprimidos, só para ver se dariam pelo menos algum resultado, e fui para a cama. De manhã o despertador tocou, estendi a mão para desligar ele. Mas por que não conseguia fazer isso? Corri imediatamente para o espelho e fiquei pasma. Meus seios eram maiores do que os das estrelas de Hollywood. Eu estava em choque. Funcionou. Eu já estava impaciente para enxugar os olhos das minhas colegas de classe. A primeira aula era educação física de novo. Atrasei de propósito para ir direto ao vestiário. Assim que minha colega abriu a boca para dizer novamente que eu havia colocado algodão de novo, eu desafiadoramente tirei minha camiseta. Vocês deveriam ter visto a cara delas. Seus queixos caíram de surpresa. Essa sabichona não disse mais nada. O dia todo eu andei pela escola como uma estrela. Os meninos até deram lugar para mim. Eu consegui. Voltei para casa de ótimo humor. Mas de repente percebi que os meus seios começaram a encolher um pouco. Ei, não se atreva! Aparentemente era hora de tomar os comprimidos de novo. Dessa vez bebi até mais um, para que o efeito persistisse, e adormeci docemente. No dia seguinte, na escola, todos olhavam para mim como uma deusa de novo.
Como ela conseguiu fazer isso? As meninas sussurravam nas minhas costas. Eu me sentia ainda mais ótima. Eu me sentia quase onipotente. Tirei A nos testes, embora nem tenha pensado nas perguntas. Durante o intervalo, 3 caras me convidaram para um encontro ao mesmo tempo. Eu estava exuberante. Com seios novos, tudo era tão fácil. Eu estava voltando para casa com um humor maravilhoso, mas de repente vi o filho de um vizinho correndo para a estrada e havia um caminhão em alta velocidade ali. Sem pensar, corri para a estrada, agarrei a criança e mal consegui salvá-lo do carro enorme. A mãe soluçava e não parava de me agradecer, mas eu pensava em outra coisa. Antes eu não teria arriscado a vida de forma tão impensada. Pareceu que eu, por causa dos novos seios, comecei a me sentir confiante, não só na aparência, mas também em outros aspectos. Agora eu era muito capaz. Decidi imediatamente testar meu palpite. Eu estava andando pelas ruas da cidade e assim que via que alguém precisava de ajuda, imediatamente me aproximava. Pegar uma bola que ficou presa em uma árvore, sem problemas. Eu habilmente pulava nos galhos e jogava seus brinquedos para as crianças. Ajudar uma senhora com as malas? É fácil. Pegava tudo de uma só vez e em 1 minuto elas estavam no apartamento dela. Nunca tive tanta força. Eu era apenas uma super-heroína agora. Às vezes me parecia que tudo não passava de um sonho lindo. Mas não, era real. Fiquei tão feliz por ter comprado aquelas pílulas. Mas algumas semanas se passaram e eu já tinha saído com um cara legal e ajudado todos que precisavam sem problemas. Mas então percebi que os comprimidos estavam acabando. Droga! Não consigo mais sem eles. Corri imediatamente para o bairro Oriental, mas não consegui encontrar aquela loja. Que diabo é isso? Andei pelas ruas, mas era como se nunca tivesse estado aqui. De repente notei um chinês no cruzamento, que estava atrás do balcão naquela noite. Eu rapidamente me aproximei dele. Mas antes que pudesse abrir minha boca, ele me interrompeu. Eu avisei. Foi tudo o que ele disse e rapidamente desapareceu virando a esquina. Eu fiquei sem palavras, completamente arrasada. Parei no meio de uma rua suja e só senti meu peito encolher rapidamente. Com minhas últimas forças, rastejei para casa. Na manhã seguinte, acordei de novo com meu tamanho normal. Eu estava tão doente que só queria que o chão me engolisse para que todos me esquecessem e nunca mais se lembrassem de mim. Eu não sabia o que fazer. Este era o fim. O Google disse que essa droga não existia em nenhum outro lugar. E foi tudo tão bom. Por que eu estava sendo punida de novo? Não saí de casa por 1 semana. Se pelo menos alguém me visse sem seios de novo, iria rir de mim. Eu não tinha mais forças. Eu simplesmente não sabia como seguir em frente. Decidi tentar uma última vez e fui para o bairro Oriental de novo. Talvez agora eu possa encontrar aquela loja. Eu daria qualquer coisa por essa pílula. Eu fui para o endereço certo, mas não havia nada lá de novo. Eu apenas sentei no asfalto e comecei a chorar. Sem meus seios, minha vida se tornou insuportável novamente. Eu só queria desaparecer. Mas de repente alguém me tocou no ombro. Fiquei assustada. Olhei em volta com cautela. Era aquele vendedor de novo. Que diabos? Mas ele apenas riu. E ele me disse algo que eu não pude acreditar por muito tempo. Descobri que essas pílulas realmente aumentavam os seios, mas não davam nenhum superpoder. Tudo começou a funcionar para mim simplesmente porque finalmente me senti confiante. Os novos seios só me ajudaram a revelar o que sempre esteve em mim. Eu estava em choque. E meus colegas de classe, meu novo namorado, eles definitivamente não me aceitariam sem seios. E você finge que nada mudou e verá. O chinês sorriu. No dia seguinte, quando fui para a escola, todos, é claro, ficaram olhando para os meus seios, ou melhor, para a ausência deles. Aquela minha colega arrogante já queria falar algo sobre isso, mas eu a interrompi e disse calmamente: "Olá, pessoal, tudo bem?" Tentei desesperadamente pensar que estava tudo bem. Meus superpoderes não me deixaram. Houve um silêncio pesado por alguns segundos, mas então minhas colegas começaram a discutir alegremente o que estava acontecendo comigo ultimamente. Uma delas disse que já estavam começando a se preocupar. Elas riram e me abraçaram. E algumas se desculparam pelas provocações anteriores.
Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Então, o chinês estava certo? Todos os meus problemas não eram por causa dos meus seios pequenos, mas por causa da minha própria insegurança? Acompanhada pelos meus novos amigos, fui para a aula e pensei apenas uma coisa: todos os superpoderes já estão em nós. Só não precisamos suprimi-los em nós mesmos. Você gostou da história? Então deixe seu like e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Oi, meu nome é Dani e eu tenho buracos na cara. Você se sente satisfeito com sua aparência? Talvez você tenha um nariz grande ou uma verruga no rosto, um corte de cabelo estranho. Bem, isso não é nada em comparação com buracos no rosto, concordo. Mas nem tudo é tão triste. Assista esse vídeo até o fim e descubra como eu usei meus buracos para minha vantagem. Eu tenho pais maravilhosos. Nem todo mundo é tão sortudo. Quando minha rebeldia adolescente começou, eles não me pressionaram. Quando pintei meu cabelo pela primeira vez, minha mãe me ajudou. Quando pedi uma tatuagem no meu aniversário de 16 anos, meu pai achou um bom tatuador e assinou a permissão. Claro que a escola não aprovou. Nenhuma escola aprovou, para ser exata, e eu, por causa da minha teimosia e desobediência em vestir um uniforme, mudei de 3 escolas em um ano. E mesmo na última e mais leal, onde eu tenho uma boa reputação na diretoria, os professores me olham apreensivos. E eu não me importo com eles. E mais importante, eu gosto. Gostava. Quando eu larguei minha orelha, eu queria algo novo e pensei em fazer algo parecido no rosto, na bochecha ou no queixo. Claro, algo elegante. Não 20 milímetros, mas algo simétrico e menor. Eu falei aos meus pais que ia fazer um piercing pequeno e eles me deram permissão. Eu ia colocar piercing nas 2 bochechas de vez, então não ia atrasar 6 meses igual aconteceu com as orelhas. Eu queria fazer uma grande entrada no baile. Eu mudei de salão algumas vezes porque os especialistas se recusavam a fazer a operação ou pediam para trazer meus pais, mas achei um consoante. Já teve algum acontecimento na sua vida que dividiu tudo em antes e depois? Uma péssima fronteira da existência. Pra mim, esse acontecimento foi essa merda de cirurgia. Tudo deu certo de primeira. Eu parecia uma múmia ou um hamster quando acordei, mas minha cara estava incrivelmente inchada e coberta de bandagens. O médico prometeu que tudo daria certo quando o inchaço sumisse, e fui pra casa com a mente calma. Meus pais não ficaram felizes, mas foi fácil acostumá-los com a ideia. Era melhor pedir perdão do que autorização. Acredite. Entretanto, quando tirei as ataduras para ir à escola pela primeira vez e mostrar minha nova modificação, eu estava coberta com horror. Tinham espaços vazios em volta dos túneis que o médico colocou nas minhas bochechas. Sinceramente, eu parecia que tinha levado um tiro bem na cara e de perto, ou um zumbi com péssima maquiagem. Tudo estava podre, escorrendo sangue. Os anéis não estavam sustentando, a pele estava aos trapos. Eu fiquei em frente ao espelho por uma boa meia hora, porque o medo me paralisou. Eu tive que correr para o hospital ao invés da escola para descobrir que merda estava acontecendo. O médico estava tão surpreso quanto eu e me mandou direto de lá para uma clínica de testes e para o cirurgião, que prontamente tirou a pele morta. Ao invés de buracos legais onde só meus dentes brancos iam aparecer, agora eu tinha buracos gigantes onde dava para ver minha mandíbula. Era tão estranho que eu cobri meu rosto com um cachecol e um capuz na volta para casa. Eu prometi a mim mesma que eu nunca mais iria sair de casa, porque minha cara parecia pior do que um pesadelo de filme de terror. Eu fechei a cortina do meu quarto e parei de sair da cama, me sentindo extremamente fraca, meus joelhos dobrados e minha visão turva quando eu tentava me sentar. A ideia de que eu tive meu rosto desfigurado por um idiota e que essa deformação iria ficar comigo pelo resto da minha vida me deixava doente e enojada de mim mesma. Eu não dormia, comia e nem falava com os meus pais. Enquanto eu sentava na minha reclusão forçada, com medo da luz do sol e dos olhos julgantes das pessoas, os resultados da clínica chegaram. A conclusão foi que alguma infecção estava no meu sangue e eu deveria tomar imediatamente uma série de antibióticos.
Meus pais continuaram a cuidar de mim. Minha mãe trazia as pílulas e me fazia tomar, meu pai rapidamente procurava um cirurgião plástico e eu só queria morrer. O bastardo de jaleco branco negou a responsabilidade. Meu pai tentou ligar e conversar, mas ele desligava sempre. Aparentemente, ele estava com medo de um julgamento pela falta de higiene, como a prática mostrava. Enfim, eu fui salva pelo tédio. Sim, deitar, ficar doente e sofrer era divertido, mas eu estava cansada disso. Primeiro eu comecei a comer, depois a ler, e pela primeira vez em dias eu saí de casa para comprar novos anéis para os meus buracos. Todos para quem eu expliquei minha situação perguntaram quando eu ia fazer a cirurgia para consertar essa bizarrice. E chegou num ponto que eu não aguentava mais. Com toda a teimosia de adolescente, eu disse que nunca iria fazer. Eu não ia esconder meus erros da adolescência e tudo isso. Naqueles dias, eu me lembrei de um animal pequeno e indefeso. Eu estava esperando para ser zoada, falhada e julgada. Eu estava quase pronta para uma briga quando cheguei na escola. E eu fiquei muito surpresa. Você já esteve errado sobre as pessoas? E você já esteve errado sobre as pessoas para melhor? Eu acho que era porque eu já era uma garota informal na escola. E para os meus colegas de classe, o choque mesmo ia ser os anéis na minha bochecha com um buraco que dava para ver minha gengiva. As pessoas me olhavam, mas não era por isso que eu queria mudar tanto minha aparência? Pelo contrário, as pessoas me tratavam da mesma forma que antes. Compartilhavam os deveres, notícias. Sim, às vezes era difícil, especialmente fisicamente. Até agora, a comida às vezes caía para fora da minha boca. Mas isso é só parte das pequenas coisas da vida. Os professores tinham medo de mim, mas a infecção parou de me incomodar, a morte e podridão dos tecidos tinham parado também. Estava tudo bem. Uma vez eu concordei ser fotografada com meus buracos por um amigo, só por diversão. Ele mostrou as fotos para um amigo que tinha uma loja de rock e eu recebi uma ligação com uma oferta de tirar fotos para uma propaganda. Sem os buracos na cara, eu não teria recebido essa oferta. E eu tive certeza que isso era só o começo. Os pais não sabiam o que pensar, eles não esperavam isso da filha deles. Ha! Sim, era legal. Mas eu tinha sido ajudada a ser famosa e popular pelo mesmo médico que a ganância tinha sido mais forte que a covardia. Quando começaram a escrever sobre mim, a modelo mais nova com um amor por modificações corporais, não só os jornais normais, mas boas revistas também, esse idiota decidiu me lembrar da existência dele. Eu não sei o que passou na cabeça dele quando ele deu várias entrevistas, mencionando diretamente a mim e aquela cirurgia doente. Eu estava tão ofendida que meu nome inevitavelmente foi envolvido num escândalo. Eu não tinha reputação ainda e ela já poderia ter sido facilmente arruinada por um canalha. Mas eu não podia ficar calada. Esse homem quase arruinou minha vida com a negligência dele. Ele podia ter desfigurado outras pessoas que se inspirassem em mim como exemplo. Como eu um dia fui. Imagine adolescentes que decidiram modificar suas aparências e fossem para um médico assim. Fui em julgamento e um processo contra ele. Prontuários médicos, testes da clínica, só não tinha fotos porque nos primeiros dias lutando contra a infecção, eu não deixei tirarem foto da minha cara cheia de pus. Esse monstro me processou de volta por difamação. Eu adicionei revelação de sigilo médico no meu processo. Ninguém iria desistir. Nos vimos no júri. Sim, eu estava emotiva demais, talvez. Mas eu não estava só protegendo a mim mesma. E não só meu rosto desfigurado, que eu não conseguia me acostumar. Eu protegi todos aqueles que, olhando as minhas fotos, secretamente queriam ter minha aparência. E esse médico sujo perdeu a causa. Isso foi hilário. Ele nem conseguiu pegar fiança. Não, ele foi direto pra prisão e não ia sair tão cedo. Então hoje eu sou uma modelo de sucesso e rica. Não agrado todo mundo, mas é muito divertido trabalhar com fotógrafos que gostam de mim. Minha modificação se tornou feiura. Feiura se tornou dignidade e dignidade se tornou popularidade. Mesmo quando eu me tornei reconhecida e tive sucesso, eu inicialmente tentei me esconder do meu reflexo no espelho. Eu tentei esconder meu corpo com um cachecol ou com a gola da minha jaqueta no júri. Era assim que as pessoas me olhavam, literalmente me devorando com olhares curiosos.
Sim, ainda não estou muito confortável vivendo com esses buracos. Num restaurante eu posso espirrar chá acidentalmente no vizinho da esquerda e sopa no vizinho da direita, mas isso não era nada. Sessões de fotos eram cansativas, mas eu amava. Eu amo atenção e novos amigos. Eu não tenho medo de mais nada depois disso. Isso acabou bem pra mim. O que acha? Você concorda com tantas modificações corporais? E sessões de fotos? Se você gostou da minha história, fica aqui no canal, tem várias histórias legais. Clica no sininho para não perder mais. Desejamos uma boa saúde e médicos confiáveis. Minha mãe gritou que eu era uma fraude e ameaçou chamar a polícia. E eu não conseguia parar de chorar. Mamãe, você não me reconhece? Sou eu, Rachel. Eu queria explicar tudo, mas o papai me expulsou. Eu lentamente desabei no asfalto e estava tudo acabado. Algumas semanas atrás, minha vida era perfeita. Eu morava em uma mansão enorme, meus pais faziam qualquer coisa por mim. E na faculdade eu era a alma da turma. Eu até tive um namorado, Kurt, mas nada disso era o suficiente. Sempre quis ser uma blogueira famosa, é tão legal ser reconhecida, viajar. Até tentei começar meu próprio blog, mas foi em vão. Afinal, eu nunca fui uma grande beldade e as blogueiras deveriam ser simplesmente perfeitas. Por exemplo, a Fire Girl, a blogueira Alice Murray, ela fazia cirurgia plástica constantemente. Dizia que no mundo a aparência era tudo. Uma menina deve ter lábios grandes, nariz pequeno e um corpo esguio. Só então ela pode conseguir alguma coisa. Naquela noite eu caí em mim. O motivo dos meus fracassos era a minha aparência. Eu me olhei no espelho por um longo tempo. Eu tinha o nariz arrebitado e meu corpo não era lá tudo isso. Não, eu precisava consertar. Caso contrário, eu nunca me tornaria uma blogueira e não realizaria meu sonho. E alguma beldade poderia levar meu namorado, Kurt, embora. Só tinha uma solução: cirurgia plástica. Mas assim que contei minha ideia aos meus pais, eles disseram que nada deveria ser mudado. Vocês não entendem. Eu preciso dessa cirurgia. Eu sou uma aberração. Mas meus pais foram inflexíveis. Eles não dariam dinheiro para essas bobagens. Pela primeira vez, meus pais não cumpriram meu capricho. Eu comecei a chorar e corri para o meu quarto. Passei a maior parte da noite chorando, e pela manhã eu parecia terrivelmente cansada. O reflexo no espelho só me fez sentir pior. Não, eu faria a cirurgia, quer os meus pais quisessem ou não. E então eles perceberiam seu erro. Restava apenas descobrir onde conseguir o dinheiro para a cirurgia. Eu não tinha dinheiro suficiente na carteira e também nunca trabalhei um dia sequer. Portanto, havia apenas uma solução: roubar dos meus pais. A beleza exige sacrifício. Depois de esperar até que meus pais acordassem e fossem tomar o café da manhã, eu silenciosamente fui em direção ao quarto deles e girei a maçaneta. Meu coração estava batendo forte, mas não havia como voltar atrás. Eu me arrastei para o cofre dos meus pais e com as mãos trêmulas disquei a senha, minha data de nascimento. Aprendi isso quando era criança. Mas por algum motivo o cofre demorou muito para abrir. Eles mudaram a senha? E então houve um clique. Ufa! Tirando rapidamente a quantidade necessária, bati o cofre e corri para o corredor. Escondi o dinheiro no forro da mochila e saí de casa. Fui para uma clínica para uma consulta. O cirurgião levou em consideração a minha vontade, mudar completamente o rosto e fazer lipoaspiração. E disse que a cirurgia poderia ser feita amanhã. Quase pulei de felicidade, tão rápido! Mas então ele acrescentou que eu precisava do consentimento dos meus pais. O quê? Eu não desistiria dos meus objetivos e prometi trazer o consentimento no dia seguinte. Na calada da noite, rastejei para o escritório dos meus pais e silenciosamente abri a porta. Eles guardavam todos os documentos lá. Eu só precisava forjar uma assinatura, mas estava terrivelmente preocupada. E se eles me pegassem? Eu nunca faria cirurgia. Sem respirar, fui em direção à mesa e puxei uma gaveta com documentos. Tentei várias vezes falsificar a assinatura dos documentos, mas minhas mãos, por mais que se esforçassem, não conseguiam. E de repente alguém acendeu a luz do corredor. Meu coração afundou, não! Por causa da adrenalina, de repente forjei a assinatura com perfeição. Caramba, eu tinha que me apressar. Jogando os documentos de volta na gaveta, escondi o consentimento sobre a minha camiseta e me pressionei contra a parede. Alguém parou bem na frente da porta. Prendi minha respiração, se ao menos isso funcionasse. Então ouvi passos se retirando e a luz do corredor se apagou. Ufa, o perigo acabou. Mas assim que saí do escritório, minha mãe sonolenta apareceu na curva. Ela me perguntou por que eu não estava dormindo. Um arrepio percorreu minha espinha. Engoli seco e respondi que queria beber um pouco de água. E então fui rapidamente para o meu quarto. Tudo pronto. Amanhã serei uma pessoa diferente. De manhã, em vez da faculdade, fui à clínica. Meu sonho estava prestes a se tornar realidade.
Antes da cirurgia, fui anestesiada e não me lembrei de mais nada. Assim que acordei na enfermaria, já estava toda enfaixada e com dor de cabeça. Tentei chamar a enfermeira, mas minha voz estava muito rouca. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que ficaria com uma amiga por 1 ou 2 semanas. A mamãe ficou indignada por eu não avisá-la com antecedência, mas pelo menos ela acreditou em mim. Tive alta 1 semana depois. Minha voz continuava rouca. O médico me proibiu de remover as bandagens por mais algumas horas. Eu queria tanto ver meu rosto novo, mas queria mais ainda voltar para casa. Fui para casa radiante de felicidade, mas eu vi carros da polícia em casa. Meu coração afundou. O que aconteceu? Continuei, mas na entrada da casa o guarda se recusou a me deixar passar. Ei, você quer perder seu emprego? Mas ele foi inflexível, então eu cerrei meus punhos e, esperando pelo momento, abruptamente corri para dentro de casa. Havia muitos policiais lá dentro, eles vasculhavam a sala. Eu não entendia nada, minha cabeça estava girando. Eu vi meus pais no final do corredor e corri para eles. Mãe, pai, o que está acontecendo? Eles me olharam de alguma forma incrédulos, como se não me reconhecessem. O que está acontecendo? Sou eu, sua filha, mas agora estou linda. Para confirmar minhas palavras, tirei as bandagens. Viram? Mas naquele momento o policial os levou embora para questioná-lo sobre o roubo do dinheiro. E eu segui para explicar, mas de repente meu pai me disse que eles não tinham tempo para se comunicar com estranhos agora e pediu aos guardas que me levassem para fora de casa. O guarda me expulsou como se eu fosse uma qualquer. Eu estava desesperada e não sabia para onde ir. Eu estraguei tudo. Mas então me lembrei dos meus amigos. Eles me amavam e com certeza me reconheceriam. Mas eles também não me deixaram entrar na faculdade. Tive que esperar na saída. Quando vi meus amigos, imediatamente chamei. Ei, sou eu, Rachel! Eles apenas riram e então decidi fazer uma piada. Eles com certeza se lembrariam das minhas piadas exclusivas. Mas em vez disso, eles bufaram. Suas piadas são estúpidas, assim como as da Rachel. São as minhas! Eles foram juntos a um café e disseram: é uma pena que a Rachel não esteja aqui, ela teria pagado o nosso pedido. Lágrimas encheram meus olhos. Todo esse tempo eles foram meus amigos por dinheiro. Não pude acreditar, mas de repente notei o Kurt na entrada. Ele definitivamente deveria me reconhecer. Corri até ele e expliquei em lágrimas que havia feito uma cirurgia plástica e agora ninguém me reconhecia. Kurt me deu uma olhada e disse que a aparência da Rachel era muito melhor do que isso. Você é como todo mundo, disse ele e saiu. Eu estava desesperada, não tinha onde morar e precisava ir a um centro social. Mas decidi que, já que sou bonita agora, iria começar um blog. Eu realizaria meu sonho. Comecei a postar stories no Instagram sobre beleza e cirurgia plástica, mas não tinha seguidores. Eu não entendi o que estava acontecendo. Afinal, eu estava com a aparência perfeita. Não era o suficiente? Decidi então aproveitar de alguma forma a beleza e fui a um casting de modelos. Eu tinha certeza de que subiria facilmente ao pódio. Mas assim que entrei no estúdio, um funcionário disse que minha aparência era muito comum. E eles precisavam de belezas individuais. Eu estava arrasada. Tudo em que eu acreditava era falso. E naquele momento, a mamãe me ligou. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e quando ouvi sua voz, não pude evitar. Eu quero ir pra casa. Contei toda a verdade sobre a cirurgia e o roubo do dinheiro e acrescentei baixinho. Você pode não acreditar, mas posso confirmar que sou sua filha. Quando voltei pra casa, meus pais me olharam incrédulos, como se eu fosse uma fraude. O olhar deles me machuca mais. Mas me recompus e disquei o código do cofre, que só nossa família conhecia. A porta se abriu. E então a mamãe se jogou em mim com abraços e me beijou na bochecha, chorando e se desculpando por não ter acreditado em mim imediatamente. Chorei e pedi perdão por roubar o dinheiro. Só queria realizar um sonho. Meus pais não ficaram com raiva de mim, apenas me abraçaram. O principal era que tudo estava bem comigo. Eles me amavam em qualquer forma e condição. Isso era o mais importante. Aparência padrão, corrida por assinantes. Não era isso que eu queria. Ser eu mesma era muito melhor. Meus pais me deram dinheiro para uma nova cirurgia. Eu consegui meu rosto antigo de volta. Depois que meus pais descobriram meu sonho de me tornar uma blogueira, eles me deram uma ideia. Então comecei um blog no Instagram sobre o amor por mim mesma e pelo meu corpo. Ajudei as pessoas a se aceitarem e graças ao meu trabalho árduo ganhei assinantes, logo o número ultrapassou 1 milhão. E eu não conversei mais com meus amigos e o Kurt. Encontrei amigos de verdade no blog e meu sonho finalmente se tornou realidade. Mas não da maneira que eu esperava. Você gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!